Hoje nós vamos conhecer uma descoberta arqueológica marcante em cada estado, começando pelos primeiros do alfabeto. E vale lembrar, a arqueologia não é só sobre passado remoto ou pinturas rupestres. Ela também estuda construções, ruínas, objetos e lugares que contam sobre o cotidiano, o poder, os conflitos e até tragédias recentes. Tudo que fica como vestígio da vida humana é parte da arqueologia. Antes da gente começar, já se inscreve no canal e deixa o like, porque isso ajuda demais o meu trabalho e me incentiva a continuar trazendo vídeos sobre arqueologia e história do Brasil. Histórias que, muitas vezes, nunca apareceram nos livros da escola. Começamos pelo Acre, onde a floresta revela gigantescos geoglifos, figuras geométricas perfeitas, como círculos e quadrados enormes escavados diretamente na terra. Eles estavam escondidos por séculos sob a mata e só puderam ser vistos depois que imagens aéreas começaram a ser analisadas. Essas estruturas mostram que ali existiram sociedades com planejamento, conhecimento de engenharia e grande organização social, desafiando a velha ideia de que a Amazônia seria apenas terra de pequenos grupos dispersos. Em Alagoas, a arqueologia ilumina o maior símbolo de resistência afro-brasileira, o Quilombo dos Palmares. Escavações revelam restos de construções, utensílios, cerâmicas e ferramentas que contam sobre o dia a dia de uma sociedade alternativa ao sistema escravista colonial, organizada, produtiva e culturalmente rica. Gente que criou sua própria liberdade e manteve a luta por décadas. No Amapá, encontramos os impressionantes monólitos de Rego Grande, que muitos chamam de Stonehenge brasileiro. Esses blocos de pedra foram posicionados com precisão em alinhamento com os solstícios, mostrando o conhecimento astronômico e a existência de rituais ligados aos ciclos naturais. Ainda há muito a descobrir ali, mas uma coisa é certa: o céu guiava a vida dos povos que ergueram aquele monumento. No Amazonas, as histórias estão gravadas em pedra. Nas margens do Rio Negro, pesquisadores identificaram cemitérios, sítios domésticos e rochas com gravuras de figuras humanas, animais e símbolos. A datação ainda é difícil, justamente pela diversidade cultural das populações que passaram por ali. Cada traço entalhado na rocha é um fragmento da memória de quem navegou, pescou, viveu e se conectou com o rio muito antes de pensarmos em cidades e fronteiras. Aliás, aproveita e comenta, desses lugares que já vimos, qual você mais teria coragem de explorar, pessoalmente? Qual deles entraria no seu roteiro de viagem arqueológica? Agora chegamos na Bahia, onde a arqueologia ajuda a entender a formação do Brasil como Estado. Nas ruínas da Casa da Torre, também chamado de Torre de Garcia Dávila, os pesquisadores estudam os vestígios de um dos maiores centros de poder colonial das Américas. Dali se administravam terras imensas, fortificações, rotas e interesses econômicos. Os materiais encontrados mostram como o poder político e militar se materializava em construções, símbolos de prestígio e estruturas de domínio que moldaram relações sociais que ecoam até hoje. Por fim, o Ceará, que nos lembra que a arqueologia também serve para a memória e justiça social. Durante a seca de 1932, o governo criou campos de concentração para confinar retirantes que fugiam da fome. Os vestígios desses locais, muros, marcas no solo, cerâmicas improvisadas e objetos pessoais, revelam o sofrimento de milhares de pessoas tratadas como ameaça apenas por buscarem sobrevivência. A pesquisa arqueológica nesses espaços garante que a história não seja esquecida ou apagada e que as vítimas tenham sua memória preservada. Esses foram só os 6 primeiros estados da nossa jornada. A arqueologia não se limita às cavernas mais antigas. Ela está nas florestas, nas cidades, nas ruínas coloniais e até em lugares ligados às páginas mais sombrias da nossa história recente. O Brasil é muito maior e mais profundo do que imagina quem só conhece o que está nos livros escolares.
Se você gostou desse vídeo, já se inscreve para não perder a continuação, porque no próximo capítulo nós vamos explorar descobertas do Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Tem mistério, tecnologia antiga, história indígena, história colonial, tudo junto e misturado como é o nosso país. E agora me conta, de todos esses estados de hoje, qual deles mais te surpreendeu? Qual você quer ver ganhar um vídeo completo só para ele? Obrigado por assistir.